Graça e paz, amados irmãos. O objetivo desse contato é falar um pouco sobre o reino de Deus, sobre o reino de Deus e sua justiça. Em Mateus 6:33, o Senhor Jesus diz assim: buscai em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, coisas que o Senhor está falando que será acrescentada é referente à nossa vida, o comer, o beber, o vestir-se, o morar. Ele diz para buscarmos o reino de Deus, que essas coisas nos seriam acrescentadas. Senhor Jesus, o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é só ser bonzinho. O reino de Deus não é remedar Jesus, nem remedar Paulo. Não é imitar eles, não é imitar os irmãos. O reino de Deus é a presença do Deus triuno, como o Espírito em nosso espírito. Isso é o reino de Deus. Quando o Nicodemos foi ter com Jesus, no capítulo 3 do Evangelho de João, ele fala para Jesus, capítulo 3 do Evangelho de João. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o sinal que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então o que é o reino de Deus? O reino de Deus é essa fusão, essa mistura entre Deus e o homem e Deus. O Senhor entrou em nosso espírito, nos fazendo pessoas do reino de Deus. Hoje nós somos do reino de Deus. Isso que é o reino de Deus. Aqui no Vale do Paraíba, o Senhor tem no Litoral Norte, o Senhor tem nos falado fortemente sobre a unidade e sobre esta realidade. O que nos faz um é essa realidade do Senhor em nosso espírito e a nossa grande realidade, o grande viver do reino é desfrutar dessa presença divina em nosso espírito. É o acesso que temos 24 horas por dia de estar com o Senhor, de falar com Ele, de estar em comunhão com Ele. Posso separar uma hora para ler a palavra, para orar, mas também eu tenho o dia inteiro tendo comunhão com o Senhor. Porque isso que é o reino de Deus. A busca disso, a busca dessa comunhão, a busca da valorização disso em nosso espírito é que é a busca do reino de Deus. Em Mateus 17:20, Jesus diz que o reino de Deus está dentre vós. O reino de Deus, eles perguntaram quando virei o reino, ele disse: o reino de Deus está dentre vós, que era o Senhor que estava entre eles e que tinha Deus habitando no espírito dele. Hoje nós somos do reino de Deus, porque o reino de Deus está dentre nós, está em nós. Nós somos do reino de Deus. Nós temos uma tendência de achar quando fala reino de Deus é reino milenar. Não, o reino de Deus é para ser vivido hoje. É para desfrutar. Por isso que a palavra fala que é desfrutar, é comer da árvore da vida. É se voltar para essa realidade em nosso espírito. E quando nós nos voltamos para essa realidade em nosso espírito, o que nós percebemos? Que nós não damos o devido valor a essa realidade. Nós não valorizamos isso. Por quê? Porque a nossa alma, ela não se interessa por coisas espirituais. Nossa alma se interessa por esse mundo. Então, o negar a vida da alma é quando eu ponho a alma no devido lugar.
É quando eu me volto para essa realidade. Falo, Senhor Jesus, que coisa grandiosa que é essa habitação do Deus Triuno em meu espírito, essa morada do Espírito em meu espírito, e eu não dou o devido valor a isso. O Senhor me salva. Senhor, se mostra a mim, Senhor. Me perdoa, Senhor, por não valorizar isso. Isso que é o negar a vida da alma. Quando nós praticamos isso, o Senhor começa a se mostrar a nós. Começa a dar mais realidade a nós. Quando essas coisas são colocadas em primeiro lugar, aqui na nossa região, o Senhor tem nos levado muito a tocar nessa realidade. E nessa fragilidade nossa. E nessa realidade do Senhor, que é o Senhor em nosso espírito. E a fragilidade nossa em valorizar isso. O Senhor tem nos falado fortemente aqui na nossa região sobre essa verdade, sobre essa realidade. Que Jesus diz que ao buscarmos o reino, ao colocarmos esse reino em primeiro lugar, colocar em primeiro lugar não é fazer as coisas certinho, é desfrutar dessa presença em nosso espírito, é estar a nossa mente, é toda hora se lembrando dessa mistura de Deus em nós, do fato dele estar em nosso espírito, e isso em primeiro lugar em nossas vidas, isso é o primeiro lugar em minha vida, na sua vida. O fato do Senhor estar em nós. Aí quando nós começamos a praticar isso, valorizar essa presença do Senhor em nosso espírito, aí as outras coisas são acrescentadas. As outras coisas o Senhor vai acrescentar. Que são as coisas do nosso dia a dia, do viver humano. O viver humano nosso também, as coisas do nosso viver humano, ele recebe o princípio do altar. Qual é o princípio do altar? Tudo aquilo que toca no altar de Deus tem que ser separado para Deus, porque se tornou santo, se tornou separado, se tornou abençoado. Agora tocou no altar, é santo. Então as coisas nossas também são santas, porque o nosso espírito hoje é o altar de Deus. Quando nós nos voltamos para essa realidade, o Senhor passa a cuidar das outras partes. O irmão está trabalhando, levanta uma chuva tremenda, vai atrapalhar o trabalho dele, vai causar um transtorno tremendo para o irmão e a irmã, a esposa e a esposa se voltam ao Senhor, ora ao Senhor. O que acontece? Só chove nos bairros em torno e não choveu lá onde o irmão estava trabalhando. Isso aconteceu agora, recentemente. Por quê? Porque os irmãos têm buscado o reino de Deus em primeiro lugar. Então, o trabalho dos irmãos também se tornou espiritual. O Senhor guarda. O Senhor guarda, o Senhor se apresenta ali, o Senhor acrescenta aquilo também ao espiritual. Documentos que estão travados, destrava. Escrituras que não saem, de repente saem, porque o Senhor passa a acrescentar aquilo à nossa vida. Nossa vida é espiritual, nossa vida é a busca do espiritual. O Senhor começa a acrescentar essas coisas também no espiritual. Ele começa a agir, empregos aparecem, dinheiro que está dependendo de liberação é liberado, empresas que vai mal, de repente começa a ir bem, porque os irmãos se voltam ao Senhor. O irmão se volta ao Senhor. A essa realidade do Senhor no Espírito. Quando nós colocamos isso em primeiro lugar na nossa vida, acontece o acréscimo. O Senhor acrescenta essas coisas ao reino de Deus. Também passa a fazer parte do reino de Deus. E Ele responde às nossas orações por essas coisas. Por quê? Porque nós estamos colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Ele nos fala claramente que isso é o óbvio. Ele fala, o meu Pai sabe o que vocês precisam e vai dar o que é melhor para vocês. Jesus fala isso claramente. Aí ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas. Então aqui na região nós estamos tendo experiências já
dessas coisas sendo acrescentadas, porque o Senhor tem nos levado a nos voltarmos para essa realidade do Senhor habitando em nosso espírito. Senhor Jesus, isso é tremendo, irmão. Vamos continuar nessa prática de ir ao Senhor e confessar a Ele nosso pouco caso para o fato dele estar em nosso espírito. Vamos confessar a Ele que não damos a Ele esse devido valor, porque isso aí é o reino de Deus. Fala, Senhor, eu quero ter isso como a coisa mais importante na minha vida, o fato de o Senhor estar no meu espírito. Senhor, me salva, me dá dessa realidade, Senhor. Me leva a tocar nessa realidade, a desfrutar disso durante o dia todo, a todo momento, durante a minha vida. Aí as demais coisas o Senhor acrescenta. O Senhor vai destravar o que está travado, vai abrir emprego, vai nos dar aquilo que é necessário para termos um viver bom, um viver satisfatório aqui na terra. Jesus Cristo nosso Senhor.